Olha o texto bíblico. Quando o pastor Heber estava aqui ministrando, ele falou de crer, aí ele foi falando e falou de esperança, e aí no final da frase dele, ele falou assim, ó, para não duvidar. Aí eu falei, está confirmando a palavra. O qual, Romanos 4,18, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será tua descendência. 19. Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, morto, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco ficou observando o amortecimento, a morte do ventre de Sara. 20. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas era fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha por que ele dava glória a Deus. 21. Estando convicto, estando certíssimo do que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Diácono Roberto está ali também. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pode assentar, meus irmãos. Eu vou a epístola que Paulo escreve para a igreja de Roma é um tratado teológico que Paulo ele vai apresentar os seus pensamentos, aquilo que ele teve de encontro com Jesus. Alguns comentaristas acreditam que os 3 anos que ele passa no deserto são os 3 anos que ele vai receber de Cristo a revelação da teologia da graça. Paulo agora está na sua viagem, a sua 3ª viagem missionária, e esta igreja, que alguns acreditam que possam ter sido fundada por aqueles que estavam no dia do Pentecoste, em Atos capítulo de número 2, vendo a revelação da glória, a descida do Espírito Santo, forasteiros romanos, eles voltam para Roma e nas casas, não numa igreja bonita como essa aqui, mas nas casas, irmã Tatiana, eles começam a congregar. Porém, na cidade de Roma, existiam agora os judeus convertidos ao cristianismo, os judeus que entenderam que Jesus era o Messias, mas também existiam os gentios, homens que não entendiam a teologia veterotestamentária, nem entendia quem era o Deus único, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus que se revelou para Moisés no deserto, na sarça. Paulo não é o fundador desta igreja, mas precisa organizar esta igreja, porque Paulo tem o pensamento, presbítero Clayton, de passar por Roma nesta igreja, transmitir alguns dons espirituais com aquela igreja, transmitir alguns frutos que ele tinha no evangelho. Mas Paulo agora vai apresentar a teologia dele. Existe nesta igreja 2 tipos de cristãos. O primeiro cristão, eu já disse nessa guisa introdutória, que são os judeus convertidos ao cristianismo, mas os gentios como nós, que nunca ouviu falar de fé de Abraão, que nunca havia ouvido falar quem era Abraão, Isaac e Jacó.
Paulo, então, nessa epístola, 16 capítulos, irmã Tatiana, ele vai organizar a condução, presbítero Herbert, daquela igreja, de maneira tal que eles pudessem estar juntos e que eles pudessem adorar ao nome do nosso Senhor. No capítulo 1 ele faz a apresentação e ele vai mostrar que ele é servo do Deus Altíssimo. Quando chega no capítulo 1 e o versículo 16, Paulo vai mostrar para aquela igreja que o evangelho que ele prega é um evangelho de poder, porque no versículo 17 ele vai dizer que o evangelho, além de ser de poder, é de fé. E ele continua dizendo, trazendo a lembrança, corroborando o contexto de Abacuque, capítulo de número 2, versículo 4, dizendo que o justo no evangelho não vive de dinheiro. O justo no evangelho, ele não vive de unção, de culto. O justo no evangelho, Paulo vai ensinar que vive pela fé. Ele vai colocando diretrizes acerca de como estavam os gentios, numa depravação total, mostrando para os gentios que era necessário eles se voltarem, porque eles eram indesculpáveis na presença de Deus. Mas Paulo pega o gancho e agora apresenta os moralistas judeus, aqueles que se achavam muito bom, aqueles que se achavam muito conhecidos, aqueles que gostavam de apontar o dedo pelos erros dos outros, e fala para eles assim: vocês também são indesculpáveis na presença de Deus. Paulo agora já tratou dos gentios, mostrando a condição que os gentios estão, e dizendo para eles: é necessário um Cristo. Eu estou parafraseando, não está no texto, mas é necessário vocês se arrependerem e vocês entenderem que somente por meio de Jesus vocês podem alcançar o perdão do pecado de vocês. Eles pegam os moralistas, irmão, e como tem isso no meio da igreja? Aqueles que se acham muito bom, aqueles que se acham muito perfeito, e aí ele vai dizer: vocês também pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí ele continua, irmã, vou pregar para a senhora que a senhora está atenta. Eles continuam, e agora ele vai pegar os judeus que pensavam assim: eu tenho a promessa de Abraão, eu sou chamado em Abraão. E Paulo vai dizer também: vocês também são indesculpáveis. Quando chega no capítulo 3 e o versículo de número 23, Paulo, depois de tratar com os gentios, com os moralistas e também com os judeus, em uma fala uberlandense, Paulo vai colocar todos no mesmo saco. E no capítulo de número 3 e versículo 23, meu amigo, ele vai dizer assim: ó, todos, o instrumental, o pregador, o dirigente do culto, o presbítero, o que está lá atrás, o intelectual, o analfabeto, o afro, o branco, o pobre, o que não sabe nada, o que sabe de tudo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, Paulo, o que eu faço para ser salvo? Ele continua dizendo, no versículo de número 24, ele vai dizer assim: ó, a justificação é gratuita, e a justificação é por meio da graça. Está no 24, não é mérito seu, não é mérito das suas obras, não é daquilo que você faz, não é daquilo que você canta, não é daquilo que você prega, não é vindo na igreja todo dia, que é importantíssimo. Tem gente, irmã, que vem na igreja todo dia, mas ainda não nasceu de novo. Tem gente que canta bonito, mas não nasceu de novo. Tem gente
gente que prega bonito, mas não nasceu de novo. Tem gente que toca bonito, mas não nasceu de novo. Paulo está dizendo: só há uma forma de vocês encontrar com Jesus, é por meio da graça dele. Sabe por que você está aqui? É graça dele. Sabe por que você está com a mão levantada? É graça dele. Você sabe que não era nem para o senhor estar aqui hoje, não era nem para o senhor estar sentado aqui hoje, mas Jesus te viu, te trouxe para dentro da casa dele, está falando com o senhor aí agora. Sabe o que é isso? É graça. Sabe por que a igreja cresce? Graça. Sabe por que você está sentado aqui? Graça. Não era nem para estar aqui hoje, não era nem para fazer parte desse culto, e agora Deus te colocou dirigindo o culto. Olha que graça maravilhosa. Te colocou um sapato novo, te colocou um terno novo, te colocou a gravata nova. Se fosse pelos homens, você não estaria aqui. Se fosse pela vontade dos seres humanos, o Senhor não estaria aqui. Mas quando Jesus nos olhou, Ele não olhou somente para os nossos pecados, Ele olhou pelo sangue dele. E nesta noite a graça é mais poderosa do que tudo aqui. Só quem veio aqui para adorar, pelo amor de Deus, levante uma das tuas mãos para cima bem alto, porque a graça está neste lugar. Deixa eu pular esse negócio aqui que não vai dar tempo. Então no capítulo 1, 2 e 3 ele vai condicionar a igreja para entender que não é o que a igreja faz, é o que a igreja é em Cristo. Meu Deus, não, isso aqui é forte. O presbítero me ajuda. Não é o que nós fazemos na ambiência da construção litúrgica, é aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. É a ressurreição dele ao terceiro dia que te justifica. Pastor, não entendi. É porque as nossas mensagens hoje, Diácono Roberto, ela é nutrida, ela é elevada só por aquilo que satisfaz a nós. Mas a mensagem do Evangelho verdadeiro é a mensagem que nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus e justificados pela sua ressurreição ao terceiro dia. Isso é Evangelho básico. Isso é a base do Evangelho, é a base da doutrina. Ei, salvação por meio de graça, salvação por meio de fé, salvação por meio da justificação do sangue de Jesus, santificação no caminho, porque você pode sentar aqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas se você não conhecer quem é o seu Deus, nunca você poderá viver a boa, agradável e a perfeita vontade dele. Só que presbítero Weber, meu amigo, meu pastor, ele vai chegar no capítulo 4, e agora eu vou expor o texto. Quando chega no capítulo 4, meu companheiro, da perna, quando chega no capítulo 4, ele vai mostrar um exemplo de quem é justificado. Meu Deus, olha para mim aqui, filha. E ele começa mostrando no capítulo 4 e o versículo de número 6, que Davi alcançou justiça, justificação da parte de Deus. E ele vai fazer citação do Salmo 32. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que ele está mostrando? Ele está mostrando assim, ó. Ele vai dar 2 exemplos: o exemplo de Davi e o exemplo de Abraão. Mas por que ele começa com Davi? Aleluia, aleluia. Porque Davi não era nem para ser colocado nas Sagradas Escrituras se fosse para olhar pela lei. Porque a lei dizia que quem roubasse, quem adulterasse, quem matasse, deveria ser expulso do reino e deveria morrer também. Davi, ele vai errar, ele vai adulterar, aleluia, ele vai planejar um plano de assassinato, ele vai mentir para toda a corte de Israel, ele vai matar
mandar matar Urias. E aí Paulo está dizendo assim: só que Davi, ele se arrepende. Salmo 32, é só você ler em casa. No Salmo 32, Davi está dizendo: eu confesso os meus pecados, eu largo aquilo que eu cometi. Aí Paulo vai dizer assim, ó: se Deus perdoou a Davi, Deus também é poderoso para perdoar você. Se Deus perdoou a Davi, Deus é poderoso para perdoar a tua vida também. Se Deus te perdoou, meu irmão, você tem todo o sentimento nesta noite para dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Só quem é salvo aqui, só quem é salvo, levante uma das tuas mãos para cima e dê um brado de glória. Posso ir mais um pouquinho aqui? Então, diácono Roberto, o capítulo 4 de Romanos é mostrando que a justificação não vem só por aquilo que eu faço, mas por aquilo que ele fez. Aí ele vai dar citação de quem? De Davi. E se você, se você também, presbítero Clayton, não adianta me olhar com esse olho não. Se você vivesse no tempo veterotestamentário, nós dois seria o primeiro a dizer assim, ó: Davi tem que morrer. Porque nós somos especialistas para apontar o dedo para quem tropeça. Só que Davi no Salmo 51 vai dizer assim, ó, no versículo 10: cria em mim, cria em mim. A etimologia aqui é cria o meu coração como nada tivesse existido. Davi está dizendo assim: Senhor, tu és o criador de tudo, mas a partir de agora o coração que eu quero é um coração que ninguém teve ainda. Se o Senhor me dá este coração, ele termina o salmo: eu vou testificar do Senhor e das tuas misericórdias. Pastor Alan, aplica isso na minha vida. Sabe por que Deus te tirou lá daquele monturo? Sabe por que Deus te perdoou? Para você testificar para o mundo que Deus é Senhor da tua vida, que Jesus é poderoso para perdoar a tua casa. Aleluia, meu irmão. A gente não valia nada, viu? Oh, glória a Deus. A gente estava no olha para mim, olha para eu tenho coragem, você sabe, pastor. Por isso, olha para mim, você não merecia o perdão, mas a graça veio e te perdoou. O homem não queria te perdoar, mas Jesus veio e te perdoou. Então pode parar de me olhar com essa carinha aí e levantar tua mão e dar um glória a Deus para ele. Pastor, aí ele vai dar outro exemplo. Aí ele vai dar o exemplo de Abraão. Se você tiver com sua Bíblia aberta, gostar de Bíblia, aí ele vai falar que Abraão creu. E o texto diz assim, ó, que creu em esperança. Sabe quando você recebe uma promessa, você crê, sim ou não? Quando a gente recebe a primeira promessa, a gente crê. Todo biblista vai dizer que essa esperança aqui é esperança natural, que a gente crê. Quando a gente recebe uma promessa, irmã, a gente crê, a gente fica alegre. Só que a gente recebe a promessa aqui para encontrar com ela lá. Eu repito, promessa é o encontro com Deus para o futuro. Eu repito, a promessa que Deus, isso, mas pegou. A promessa que Deus está te fazendo nunca vai acontecer no agora, a não ser a salvação. A promessa que Deus está te fazendo, Ele está marcando o encontro com você lá para o futuro. Só que Abraão está recebendo uma promessa aqui com 75 anos. E Sara tem o ventre dela morto. E Abraão está caminhando, e a promessa nada. E Abraão está caminhando, e a promessa nada. Mas Abraão continua caminhando, e a promessa nada.
Aí o texto está dizendo assim: ele creu contra a esperança, ele creu contra a fisiologia da própria mulher, ele creu contra a biologia do próprio corpo, ele creu contra a própria cultura. Abraão era um homem rico, rapaz. Abraão tinha dinheiro, rapaz. Se Abraão vivesse no nosso tempo, era um milionário, rapaz. Mas ele creu. Com dinheiro ele creu, sem dinheiro ele continuou crendo. Abraão não olhou para o bolso, Abraão olhou para a promessa. Se Deus te chamou, meu irmão, não adianta você se esconder. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. O texto diz, presbítero Weber, que Abraão creu contra a esperança. Uma coisa é você receber uma promessa, uma proposta, tudo dando certo. Outra coisa é você receber uma promessa assim: ô irmã Tatiana, você vai ter outro filho, e o seu filho agora vai ser isso, vai ser aquilo. E quando você olha para o ventre da sua esposa, está infértil, está morto, a condição não é favorável. Aquilo que a gente está vivendo está nos matando. Deus está falando que vai fazer, e a gente está vivendo crise. A gente vem para um culto como esse, e o Espírito Santo toma obreiros como tomou o Senhor, e eu ouvi: Deus vai fazer, e a gente está vivendo crise. Deus vai fazer, e o câncer não vai embora. Deus vai fazer, e a dor do joelho não sai. Deus vai fazer, e quando a gente crê, a gente levanta a mão, mas quando a gente sai, entra na nossa casa está toda bagunçada, e de repente o obreiro vem, prega e diz que Deus vai fazer. Abraão está nessa história aí, meu irmão. Está na luta, mas está crendo. Está na prova, mas está crendo. Está na crise, mas está crendo. O sobrinho está abandonando ele, e ele está crendo. Deixa eu terminar aqui que eu não tenho mais tempo. Se você gosta de Bíblia, ele creu. E aonde que está o ele creu? Se você voltar para Gênesis capítulo de número 15, aleluia, abra sua Bíblia se você puder, claro. Se você voltar para Gênesis, irmã Loami, se a senhora voltar para Gênesis no capítulo de número 15, Abraão está emburrado. Abraão está emburrado, porque já passou aproximadamente 15 anos. 15 anos que a promessa nada, e Abraão está lá, e Deus aparece para ele, Gênesis capítulo 15, olha aí, meu irmão, isso que é Bíblia, meu irmão. Deus aparece para ele e fala para ele: ô Abraão, não fique emburrado não, eu sou seu escudo, eu sou seu galardão, eu sou sua recompensa. Aí Abraão parece o pastor Alain, Abraão parece a senhora também. Aí quando Deus aparece, ele fica tão alegre que ele quer questionar Deus, versículo de número 2. Aí Abraão disse: Senhor Jeová, o que há feito das promessas? Porque o filho que eu tenho na minha casa não é o herdeiro meu, não saiu do ventre de Sara, não saiu de mim, é o Damasceno Eliezer. Aí Deus fala com Abraão: Abraão, faz uma coisa, Abraão, ao invés de você ficar reclamando, sai da sua tenda aí, Abraão, sai do lugar que você está aí, Abraão. Para quê, Senhor? Porque eu tenho algo maior para te mostrar, Abraão. Aleluia, não entendi nada. Irmã Loami, a tenda aqui significa o teu pensamento, a tenda aqui significa o nosso coração, significa a nossa alma. Porque quando as promessas não acontecem na nossa vida, o inimigo trava a nossa mente. Deus está falando assim: sai do seu eu, sai da sua vontade, sai do seu lugar, sai da sua zona de conforto e vai para onde? Abraão, eu vou te mostrar o que eu vou fazer com você, Abraão. Abraão sai. Abraão sai, porque Abraão vive para si mesmo. Abraão está vivendo só em esperança, e está esquecendo que ele já está vivendo promessa e não sabe. Está no texto, eu vou provar. Porque quando ele sai, Deus olha para ele e fala: Abraão, olha para cima, Abraão. E Deus preparou a noite de quinta-feira para a gente olhar para cima.
Porque a gente tem tendência de olhar para a terra, de olhar para o chão. E Paulo disse: buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. A gente fica preso no passado, a gente fica preso nos tropeços. A gente vem por culto como esse e para de adorar, porque parece que os tropeços são maior do que as promessas que Deus tem na minha vida. Não é. Se Deus te levantou, é para cumprir a promessa na tua vida. Se Deus te levantou de novo, é para cumprir a promessa na tua vida. Aleluia, aleluia. Só que Abraão tem tendência de ficar dentro de si mesmo, da tenda. Está no texto, é só abrir a Bíblia. Aí Deus fala com ele: sai, Abraão, sai da tenda, Abraão, sai da sua zoninha de conforto, Abraão. Esse jeitinho seu, Abraão, nunca foi assim, Abraão. Lembra quando eu te chamei, Abraão? Meu Deus, deixa eu mudar aqui. Quando eu te chamei, Abraão, você lembra? Oh, Abraão, eu nem disse lugar, Abraão. Eu nem disse a terra, Abraão. Eu só disse para você sair, e você saiu, Abraão, crendo. Você foi, não tinha nem na onde morar, Abraão. Você não tinha nem na onde repousar. Mas quando você recebeu a promessa, Abraão, você não olhou para a circunstância, você não olhou para a luta. O Senhor disse: ó, Sarinha, minha velha, vambora, Sarinha, porque Deus tem promessa na nossa vida. Agora fica dentro da tenda. E Deus está falando: sai da tenda, porque a tenda está impedindo de você olhar o que eu tenho para você. Creia, Abraão. Sai da tenda, Abraão, sai. E aí agora, Senhor, olha para cima, Abraão. Abraão começou a olhar para cima, e Deus fala com ele, está no texto: conta, Abraão. Contar o quê? Contar as estrelas. Para quê, Senhor? Porque assim como são as constelações aqui, Abraão, não está no texto, estou parafraseando, assim será a sua descendência. Conta, Abraão: 1, 2, 5, 100. Não, essa aqui eu já contei, perdi a conta. Conta, Abraão, conta. Se você dá conta, Abraão: 1, 2, 5, 10. Não, essa aqui eu já contei, vou começar de novo, presbítero Clayton. 1, 2. Oh, Senhor, eu não dou conta de contar. Eu não dou conta de lembrar quantas promessas o Senhor já me fez. É assim, Abraão, é assim que eu vou fazer na tua vida. Assim como são as estrelas, será a tua descendência. Você crê nisso? Você crê nisso? Conta. Sai da tenda e conta. Começa a contar de novo. Deus tem promessa na tua vida, rapaz. Levanta a tua cabeça, sai do teu, meu Deus. Eu vou terminar aqui nesse tópico só do... Eu termino aqui no creu, vou ficar só no creu hoje. Você me traz de volta. E creu Abraão contra a esperança. Quem está me ouvindo, diga amém. Passou. Aí Deus é pedagogo. Aí quer ensinar Abraão. Abraão, saiu. E agora? Pega uma cabra de 3 anos. Pega um carneiro de 3 anos. Pega a rolinha, vem comigo, eu termino. E faz o que, Abraão? Você vai cortar, Abraão. Vem. Você vai colocar um de frente. Pô, presta atenção nisso. Você vai colocar, Abraão, o cordeiro, o bezerro, a cabra, corta pelo meio e coloca um de frente para o 8. Presbítero Clayton, isso é um pacto mesopotâmico. Todo homem que queria fazer um pacto com alguém, diácono Roberto, ele fazia esse pacto de sangue, cortava os animais e colocava um de frente para o outro. Como não tinha cartório, como não tinha as escrituras para assinar, eles pegavam na mão e segurava. Você fica aí, por favor. Lembra, o cordeiro está cortado, a bezerra está cortada e as rolinhas também. Então uma de frente para o outro. E do outro lado ficava um homem, irmã Tatiana. E do outro lado ficava um homem. E aí eles iriam passar
no meio da adoração. E quando eles passavam, irmão, pega no texto, está no texto bíblico, Gênesis capítulo 15. Irmão, quando eles passavam, eles iam pôr no fogo, com a tocha acesa para cima. Coloca a tocha para cima, com a tocha para cima. Os homens faziam desse jeito, irmã Tatiana, e ia fazendo, vai passando, ia passando, e ia colocando, irmão, está no texto, e ia colocando fogo nos animais. Os animais iam pegando fogo, e o pacto, aleluia, a aliança estava feita, está no texto. Só que nesse dia, Abraão faz tudo certinho. Diácono Roberto, ele faz, coloca tudo, mas cadê o outro homem para fazer o pacto com ele, para fazer o concerto com ele, para fazer aliança com ele? E Abraão está esperando, está no texto, irmão, é só abrir a Bíblia. E Abraão está esperando, e não tem ninguém, até que as aves de rapina começou a vir pelo cheiro do sangue, pelo odor do sangue, porque aonde há sangue, irmão, há vida. E sempre vai ter ave de rapina, sempre vai ter aves de rapina querendo roubar a nossa aliança e a nossa adoração. Está no texto que Abraão começou a enxotar a ave de rapina, irmã Tatiana, começou a expulsar. Vinha o gavião, ele expulsava. Vinha o urubu e ele expulsava. Irmão, é assim, meu irmão. Tem gente que não vai acreditar na promessa que Deus fez na sua vida, e parece que a promessa está demorando. As aves de rapina vão descer para querer roubar a sua promessa, mas manda ela embora, porque quem fez a promessa é maior, Josias. É maior quem fez a promessa. Calma, está no texto, abre. Diz que ele vai enxotando e Deus não aparece. Está no texto aí, irmão, Gênesis capítulo de número 15, versículo 11 em diante. Se quiser pôr aí, Samuel, ele vai enxutando. Diz o texto que Deus aparece para ele, só que ele cansa. Porque cansa. Esperar na promessa e expulsar as aves de rapina cansa. E ele foi cansando. Ele vence um urubu aqui, tem energia. Ele vence um gato aqui e tem energia ainda. Só que o texto diz que ele cansa. Está no texto, irmão. E pega-se num profundo sono. Quando Abraão, Gustavo, quando ele dorme, nós estamos lá no texto, e creu Abraão. Olha por que ele creu. Olha por que ele creu. Nós estamos falando de crer. E você não crê, presbítero Cleito, porque você é fortão, não. É porque ele está no pacto. Eu vou te provar no texto. Quando Abraão dorme, ele vai ter uma visão, irmão Samuel. E a visão é que um ser está passando no meio da adoração. Está no texto aí, não está? Está passando no meio da adoração, diácono Roberto. E quando um ser, como um fogo, com a glória, está no texto, com a glória vai passando no meio do sacrifício, o fogo vai queimando e o sacrifício vai ardendo no nome de Jesus. Eu aplico, irmã. A cultura mesopotâmica dizia que era 2 homens que deveriam fazer o pacto, a aliança com o fogo, em meio a tudo isso aqui que era o sacrifício. Mas Abraão não faz nada. Por isso que Paulo vai dizer que ele é justificado pela fé. Ele foi justificado pela fé, sabe por quê? Porque, irmã Tatiana, quem passou no meio do sacrifício só foi Deus. Abraão não fez nada, para depois Abraão não dizer foi eu que fiz. Deus está dizendo creia, porque quem fez foi Jesus, quem te chamou foi Jesus. Só quem acredita nisso fica de pé adorando o nome de Jesus. Eu termino, eu não aplico,
Ele creu. Eu vou falar mais calmo para a senhora entender, que a senhora foi a minha aluna. Ele crê. E ele crê não porque ele tinha condições de crer. É por isso que Paulo vai dizer que ele foi justificado pela fé. Ele crê por causa do concerto e da aliança que foi feita. E está no texto de Gênesis capítulo 15. Quem faz o concerto da aliança é só Deus. Abraão não passa por meio das partes. Só Deus que passou. O que é isso? Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que fez o conserto para você estar aqui. Você não valia nada, eu não valia nada, mas Ele nos trouxe para o centro da sua vontade. Paulo continua dizendo assim, e eu termino: porque ele creu, ele não enfraqueceu na fé. Como está a sua fé? Está demorando, mas como está a sua fé? Está demorando, irmã, ele está com a mesma fé, ele é o mesmo ainda, ele não muda. Porque ele creu, ele não duvidou da promessa por incredulidade. Está duvidando por causa da luta? Está duvidando por causa da prova? Não duvide. E qual que é a mecânica de não duvidar? O texto diz, ele está dando glória a Deus. E por que ele está dando glória a Deus, irmã? Porque no 21 vai dizer assim, porque ele tinha certeza. É aqui que a gente erra. Os nossos tropeços, as nossas caídas, para não dizer os nossos pecados, estou aliviando, nos faz desacreditar de quem é Deus. Aí a gente para. E Deus está dizendo, não para. O sangue de Jesus te justificou de tudo, te perdoou, e Ele te trouxe aqui hoje para dizer, vai mais um pouco, caminha mais um pouco, não desista dos teus sonhos, não desista das tuas promessas, não desista do que Deus te chamou para ser, não desista daquilo que Deus te falou. Mas está demorando, não enfraqueça. Mas está demorando, não duvida, vai em frente, porque quem te chamou é maior, quem te chamou é maior. Eu quero orar por você, que assim como eu, na ambiência da vida, nós temos lutado para ficar no centro da vontade de Deus, mas as aves de rapina têm vindo para querer roubar o nosso concerto, a nossa adoração. E Deus está dizendo, não é com a tua força, tira a tua mão, não é com a tua força, não é com a tua vontade, não é com o teu jeito, não é com a forma que você vai fazer. Deus está dizendo, eu vou fazer, creia que eu vou fazer. Se você acredita nisso, filho, sai do seu lugar, eu vou orar por você aqui. Deus vai te renovar aqui neste lugar, porque o Deus da aliança está neste lugar. O que a gente vive no hoje não determina o que Deus vai fazer conosco no amanhã. Eu repito, os tropeços, as tomadas de decisões fora do tempo de Deus não determinam o que Deus tem planejado para nós. É por isso que Abraão foi justificado pela fé. Aleluia. Se fosse eu ia dizer, Abraão, que isso? O Abraão tomou decisão errada, deitou com Agar e gerou Ismael. Olha a luta que é hoje por causa de Ismael. Aleluia. Se fosse eu ia dizer assim, Abraão quase entregou a mulher dele para que o homem, o rei, pudesse ter com ela relações, quase que entregou. Se fosse eu, ia apontar o dedo, mas Jesus não. O Espírito Santo está dizendo, ele é meu amigo, eu perdoei ele se tornou justificado pela fé. Vai, olha para mim. Existem situações que a gente, moço,
Eu estou olhando para ele, mas eu estou vendo o Senhor aqui. Que a gente quer pôr a nossa mão, porque a gente está cansado de esperar. É o que a irmã Tatiana disse, a ansiedade ela norteia as nossas faculdades intelectuais e emocionais, e a gente quer tomar decisão. Mas Deus está dizendo: fica no lugar que eu te coloquei. Ô moço, se o senhor quiser, o senhor não é obrigado. Se o senhor quiser vir aqui, eu vou tirar o microfone, eu quero orar pelo senhor. Vem aqui à frente, moço, aleluia. Seu lugar aí, sai. Pastor, por quê? Porque eu sinto a presença do Espírito que renova a aliança aqui. Eu sinto que Ele quer renovar a aliança. Eu sinto que Ele quer renovar a aliança. A família para Jesus aqui, porque Deus é o Deus que restitui família. Tem mais um para Jesus aqui. A poder do sangue de Jesus. Há renovo para tua história. Há renovo para tua casa. Para de fingir que não é com você. É com você que Deus está falando. Para, sai da tenda. Sai do teu lugar. A tenda era um lugar de intimidade. Ele está dizendo assim: ó, sai desse lugar e se entrega a mim de verdade. Sai do teu lugar e me entrega a mim de verdade. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Eu labra suricanda labria soriete. Se me conhece cana e a suia. E me quioria assim que me raceia. Deus se dá força, Deus se dá força. Deus se dá força, Deus se dá força. Deus se dá força. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. O Deus da aliança está aqui. O Deus da aliança está nesse lugar. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Olha pra mim. Eu creio em ti. Olha pra mim. Escuta o que Deus está te falando. Quem tem ouvido, ouça. O seu passado. Escuta. O seu passado não determina o que Deus irá fazer com você no futuro, se você estiver no centro da vontade dele. Não, eu vou dizer de novo. O que aconteceu, o que passou, os tropeços, as decisões erradas, se você fizer como Davi e Abraão, crer,
O seu futuro está guardado nas mãos de Deus. Eu repito, mulher, o teu futuro está guardado na mão de Deus. Se você crê, levante a mão para cima aí e dê teu melhor glória para Ele aqui nesse lugar. Senhor, vem aqui. Irmãos aceitando Cristo ressurreto como Salvador. Vem cá atrás aqui. Traz aqui. Vem cá. Pode trazer ele aqui, pode trazer ele, pode chamar, Marcos. Aleluia. Nem era para você estar aqui. Nem era para você estar vivo. A graça não é por aquilo que a gente faz. A graça é por aquilo que Ele já fez. O nosso Deus é o Deus que a gente não toca com a mão carnal, mas é o Deus que está fazendo aquela moça chorar, que está fazendo você chorar, porque isso é ação do Espírito Santo. Ele está dizendo: entrega o teu caminho para Ele. Eu já estive nesse lugar aí, rapaz. Eu já vivi o que você vive. Mas um dia Jesus me tirou lá do lugar que ninguém dava nada, da podridão, do lamaçal. Porque esse é o Deus que restaura sonhos. Me deu uma família, me deu 2 filhos, me fez conhecer homens de Deus. Ninguém não acreditava em nós, mas Jesus na cruz do Calvário, Ele disse: está perdoado, está consumado. Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia para dizer: agora está justificado, está perdoado. Só quem acredita nisso. Senhor, aqui estão os teus filhos. O Senhor é o único que pode perdoar, restaurar. Senhor, ele se arrepende. Você se arrepende de tudo. O que aconteceu lá, aconteceu. Mas se você hoje crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa mulher está precisando de paz. Ela está precisando de paz. Diga comigo assim: eu me arrependo em Cristo Jesus de todos os meus pecados, porque só Ele, Jesus, é poderoso para me salvar e me libertar e tornar, a partir de hoje, o meu Pai e o meu Senhor. Amém. Deus te abençoe vocês, querida família. Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos. Alívia, receba por favor essa família. Gilmar, conduza, pastor Gilmar.